Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mulher esfaqueada até a morte no bairro do Arthur Lundgren 2. Motoqueiros matam um e ferem outro a bala no brejo da Guabiraba. Assalto, perseguição e morte na zona norte do Recife. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 12 de abril de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos divididos. Foram 4 homicídios que ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.023 assassinatos, sendo 580 crimes que ocorreram no interior e 443 no Grande Recife. Mulher esfaqueada até a morte no bairro do Arthur Lundgren 2. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. E mais violência contra a mulher no estado de Pernambuco. Desta vez o crime aconteceu dentro de uma casa na rua 44, em Arthur Lundgren 2, Paulista. A vítima foi uma mulher que não portava documentos de identificação e aparentava ter 35 anos de idade. Ela foi brutalmente assassinada com mais de 20 facadas pelo corpo. A vítima foi encontrada sem roupas em cima da cama. De acordo com informações repassadas pela polícia, durante a madrugada os vizinhos escutaram os gritos da vítima. A residência teria sido emprestada por um amigo ao principal suspeito do crime, o ex-companheiro da vítima, que pediu a casa para tentar uma reconciliação com a ex-mulher. Os policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local dando início às investigações. Pouco tempo depois do crime, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil conseguiu prender o suspeito, um homem de 51 anos de idade. Ele estava escondido em um depósito de materiais recicláveis no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. O suspeito foi levado para o DHPP no bairro do Cordeiro. A faca usada no crime não foi encontrada. O corpo da mulher foi encaminhado ao IML do Recife. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O motorista de táxi Wesley Pereira de Calazans, um rapaz com 30 anos de idade, residente na rua José Azevedo Maia, no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele estava ao lado do carro dele, parado na rua Nova Resende, no prédio da Bibiribe, quando de repente 2 homens numa motocicleta anunciaram um assalto, roubaram o celular dele e depois ele foi baleado. O taxista Wesley Pereira de Calazans foi baleado pelos criminosos, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. O rapaz taxista não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Wesley Pereira de Calazans, taxista, foi removido da UPA de Nova Descoberta para o Instituto de Medicina Legal. Francisco Ellison Conceição Cruz, um rapaz de 26 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Santa Luzia, no bairro Adelino, no centro de Araripina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um ambulante cujo nome não foi fornecido, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na estrada de terra do povoado de Colônia, em Jupi, no interior do estado, por 2 homens que estavam numa motocicleta. O adolescente, ele dirigia um carro, foi baleado na cabeça, ficou desgovernado com o carro e acabou capotando. Ele foi levado inicialmente para o hospital local lá de Jupi e depois removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. O corpo do menor foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mardônio José da Silva, casado, jovem com 24 anos de idade, ex-presidiário por crime de tráfico de drogas. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ao lado da casa dele, na rua do Arruado da Usina, no bairro Massa Falida, que fica em Barreiros. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, Mardônio José da Silva, casado, ex-presidiário por tráfico de drogas, ele seria usuário de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Carlos José da Costa Leão, rapaz de 39 anos de idade, foi assassinado com tiro de espingarda no sítio Lagoa da Casa, zona rural de Bom Jardim, por elementos desconhecidos. A única informação é de que o Carlos José da Costa Leão, ele já teve passagem pela polícia. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada que está ligada com a gente na Jornal. Tiago e Marconi estão no estacionamento Dois Irmãos na Avenida Rio Capibaribe. Em Águas Compridas, o amigo Biá da rede de supermercados Biá está sempre ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Ridalson e a esposa Elza estão no córrego do Tiro. Chico Pé de Pano, ex-atleta do Chumba lá, ele mora no Alto do Buriti. O Edson e a esposa Raíssa estão no bairro de Água Fria. O casal está no bairro de Água Fria. O Edson e Raíssa ligadinho com a gente. Alexandre e também Chibata estão no Cabo de Santo Agostinho. No Centro Comercial de Casa Amarela estão lá Sônia, Mary, Arnaldo, Wilson e também Maxi do Fiteiro. Na ABIRP, a Associação dos Rodoviários, estão Jorge e Genildo Pereira, sempre ligados com a gente na Jornal. Os comissários Dodó do Managuapium, esposo Dona Preta, e José Vicente e Carlos Neto são lotados na Delegacia de Paulista, estão ligados com a gente na Jornal. Na SDS, Francisco e toda a rapaziada. Chico mora no Jardim Atlântico, em Olinda. Vladimir Melo, nosso diretor, também está sintonizado com a gente aqui na Jornal. Em Santo Amaro, o Vanvan e o MC Guela. No bairro da Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Lima Pereira e Saulo Holanda está em Olinda. Nun e a esposa Lalá estão em Ponta de Pedras, casal também sintonizado com a gente aqui na Jornal. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bonometério, e também Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão, André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também Índio. E a gente agradece os nossos companheiros operadores aqui da Rádio Jornal, sempre conectados com a gente. Evandro Chaves, o popular Chaveirinho, Guto César do Pedal na Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Carlos Santos, que mora no Janga, e Avanildo Cerqueira, unido, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Amanhã. Você sabendo de tudo com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, é daqui a pouquinho. 2 elementos suspeitos de trocarem tiros com policiais da Rádio Patrulha no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Um dos suspeitos foi detido e encaminhado ao DHPP. O outro acabou baleado na perna, foi socorrido no Hospital da Restauração, onde ficou internado custodiado. Maconha, crack e dinheiro foram apreendidos com suspeitos e também um revólver calibre 38. Motoqueiros matam e ferem outro a bala no brejo da Guabiraba. Assalto, perseguição e morte na zona norte do Recife. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora os aniversariantes de hoje, terça-feira. Lega está completando 46 anos de idade. Ela é esposa de Sandro do Miúdo, estabelecido no Mercado Público de Camaragibe. Jaiane, da destilaria no Cabo de Santo Agostinho. Jaiane está aniversariando. A mãe dela é Dona Marisa, a vovó dela é Dona Lúcia, e os tios Cal Mecânico e Adriana, toda a família organizando aí um almoço para ela. Jaiane, inclusive com a participação dos companheiros, um operador de áudio Cabral Lima e a esposa Dona Cida. Jaquise, ela é filha de José da Refrigeração. Amaral do Alto Santa Isabel também está aniversariando, e haverá uma comemoração no bar de Tonho do Miúdo. Agora os aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o major Valdeci Luiz da Silva, os sargentos Antônio Carlos França Barros, Gleidson Gomes Pereira e Francisco Gomes Bezerra, e também as pensionistas Marionete Tavares Silva e Isabel Arruda da Silva. A
polícia continua investigando a morte do motorista de aplicativo Zeilson Vieira Nunes, 41 anos de idade. Ele morava na primeira travessa Carmelita, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinado com a saraivada de balas em frente à residência dele. O crime aconteceu na manhã de ontem, antes de ontem, pertinho do Mercadinho da Família. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Ele, o motorista de aplicativo, ele tinha envolvimento com as drogas. Essas informações já havia cumprido. Ele estava inclusive com o carro, um Chevrolet Prisma branco, e estava trabalhando inclusive quando ele foi assassinado, e o veículo dele ficou perfurado de balas. A polícia também está investigando o crime que aconteceu antes de ontem no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, Djalma Cosme da Silva, de 28 anos de idade, ele morava na Avenida 2, em Enseada dos Corais, e foi assassinado pertinho de casa. Ele foi baleado na Avenida 2, saiu cambaleando e acabou morrendo na Avenida Alcides Alves de Souza, lá na Enseada dos Corais. E esse crime foi praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Momentos antes, ele, segundo informações, teria discutido com os criminosos. Rogério Magalhães Guedes, um homem com 52 anos de idade, foi assassinado a bala quando estava na calçada em frente à residência dele, na rua Francisco Maximiliano, no bairro das Rendeiras, em Caruaru. 2 homens numa motocicleta Bros vermelha anunciaram um assalto e, segundo informações, ele, Rogério Magalhães Guedes, teria reagido e daí acabou sendo assassinado. Aliás, ele foi ferido a bala e foi socorrido. Ele encontra-se internado no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Emerson Caetano de Almeida, um homem com 42 anos de idade, ele trafegava num veículo quando sofreu um atentado. Ele foi baleado na Avenida Santos Dumont, no bairro da Liberdade, em Tamandaré, litoral do estado. Teria sido uma tentativa de assalto. Emerson Caetano de Almeida foi socorrido na emergência do hospital local. Alana Monique do Nascimento Agostinho, uma jovem com 24 anos de idade, e um adolescente de 15 anos, foram baleados na rua Maurício, no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife. Foi numa escadaria que os 2 foram baleados. Elementos desconhecidos encapuzados em um carro Onix prata. Por sinal, segundo informações, um dos elementos dos criminosos teria sido um tal de Vandré, filho de Carambola. A polícia segue investigando o caso. As vítimas foram socorridas na emergência do Hospital da Restauração. A polícia está investigando um duplo assassinato. Um casal que foi assassinado, Carlos Antônio Januário de Souza, 23 anos, morava na rua Augusto Severo, na Madalena, e a mulher dele, Jéssica Fernanda Matias da Silva, de 22 anos de idade. Segundo informações, ela seria uma ex-presidiária. Ela morreu no local, em frente à residência dela, e o rapaz ficou ferido e foi levado para o Hospital da Restauração, mas também morreu. De acordo com informações, ele teve uma discussão, o rapaz, com uma mulher de um traficante conhecido pelo vulgo de Chico, e que esse tal de Chico queria que o Carlos Antônio continuasse vendendo drogas para ele. E daí aconteceu esse duplo assassinato, um casal que foi morto. José Rangel da Silva, um rapaz de 34 anos de idade, residente no Alto da Paz, no bairro do Ibura. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na própria residência. O suspeito, um tal de Anderson Agripino, de 27 anos de idade. José Rangel da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Elton da Silva Santos, um rapaz de 30 anos de idade, residente na rua Manuel Martins de Araújo, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste do estado. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Goiás, lá no Salgado de Caruaru, por 2 homens numa motocicleta amarela. A placa da moto não foi fornecida. Elton dos Santos da Silva Santos, ele foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru.
A jovem Clécia Rodrigues da Silva, de 28 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira na Avenida 19 de Maio, no centro, em Lagedo, por um tal de Tarcísio Rodrigues. Está sendo procurado pela polícia. Clécia Rodrigues da Silva, de 28 anos, foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. José Augusto Celestino de Oliveira, um rapaz de 31 anos de idade, residente na rua Luísa de Medeiros, do bairro da Tabatinga, em Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. Um elemento de uma motocicleta meteu bala nele e no momento ele estaria com orelha e um tal de Neguinho. Estava com esses dois rapazes e esses rapazes conseguiram fugir. José Augusto Celestino de Oliveira foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá. Alisson Henrique Silva Leite, de 33 anos de idade, e Flávio Ricardo Ximenes Santos, 18 anos, eles foram baleados na rua Manuel do Buarque Lins, bem no clube de eventos ACG, que fica em Gamilheira. Isso foi durante um show lá. Eles acabaram baleados e, segundo informações, o atentado teria sido praticado por um segurança lá do estabelecimento, Márcio Kleber Galdino Gomes, de 43 anos de idade, e o rolo segue sendo investigado. As vítimas, Alisson Henrique Silva Leite, de 33 anos, e Flávio Ricardo Ximenes Santos, 18 anos, foram levados para o Hospital Regional em Palmares. A doméstica Elisângela Barros da Silva, de 31 anos de idade, residente na rua Terra Boa, na comunidade dos Coelhos, área central do Recife, ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos ainda não informados. Também vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, muito machucado, Marcos André Lopes de Souza, que tem 31 anos de idade e mora no bairro de Santo Amaro, onde aconteceu o fato. Marcos Tiago Medeiros de Oliveira, de 34 anos de idade, residente na rua Brasília, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele se envolveu numa briga, uma confusão, e acabou sendo bastante espancado, com hematomas por todo o corpo. Marcos Tiago Medeiros de Oliveira, de 34 anos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lembrando que nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 8 assassinatos. 4 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.023 assassinatos, sendo 580 no interior e 443 no Grande Recife. A idosa Maria José Bezerra da Silva, de 72 anos de idade, residente na rua Professor Félix Paiva, no bairro Água Branca, em Vitória de Santo Antão. Ela foi atropelada por um veículo de placa e marca não fornecidas. Foi levada para a emergência do Hospital João Murilo, lá em Vitória, mas devido à gravidade dos ferimentos, a idosa Maria José Bezerra da Silva, de 72 anos, foi removida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Marcelo Alves Bezerra, um rapaz de 37 anos de idade, profissão não informada, residente na Travessa Machado de Assis, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Ele foi atropelado lá em São Lourenço por um veículo de placa e marca não fornecidas. Marcelo Alves Bezerra sofreu ferimentos, contusões e escoriações pelo corpo, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA lá de São Lourenço da Mata, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Severino Henrique dos Santos, um homem com 72 anos de idade, idoso, ele residente no sítio Serra Seca, zona rural de Santa Maria do Cambucá. Este cidadão sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado, sendo levado para a emergência do hospital lá em Santa Maria do Cambucá, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motoqueiros matam e ferem outro a bala no brejo da Guabiraba.
As vítimas Lucas Henrique Cardoso Marques da Silva, jovem com 20 anos, e Sandro Vinícius Oliveira Davi da Silva, também com 20 anos, os dois estavam sentados conversando no córrego Manuel das Meninas, no Brejo da Guabiraba, zona norte do Recife, quando de repente 2 elementos numa motocicleta se aproximaram e abriram fogo contra os rapazes. Lucas Henrique Cardoso Marques da Silva acabou morrendo na hora. Sandro Vinícius Oliveira Davi da Silva, ele ficou ferido, foi atingido por um tiro na perna e levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. O corpo de Lucas Henrique Cardoso Marques da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Assalto, perseguição e morte na zona norte do Recife. Os detalhes com o companheiro repórter Adúcio Lucena. Um homem morreu em um acidente de moto na Rua das Flores, no córrego do Genipapo, zona norte do Recife. Tudo começou quando o suspeito, de 38 anos, teria roubado a moto no bairro da Guabiraba. Já na Avenida Norte, ele passou em alta velocidade por uma blitz e não obedeceu a ordem de parada. Os policiais do BPTran deram início a uma perseguição que só terminou com um acidente. De acordo com a polícia, durante a fuga, o suspeito perdeu o controle da moto e primeiro se chocou com outra motocicleta. Em seguida, bateu violentamente contra um ônibus que vinha no sentido contrário. O suspeito morreu na hora. O piloto da outra moto sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital da Restauração. Peritos no Instituto de Criminalística realizaram a perícia no local do acidente. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e deu início às investigações. Após os trabalhos da polícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Recife. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. O fato policial verdade que continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.